atuação do SAMU. Ela possui capacitação de médicos para determinação de morte encefálica pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisas Albert Einstein, atualização em urgência e emergência pediátrica pelo Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo, capacitação em suporte avançado de vida cardiovascular pela American Heart Association e capacitação em ATLS pela ACS lá dos Estados Unidos. Doutora Keila, fica à vontade para querer consertar alguma dessas apresentações e nós desejamos um excelente curso a todos. Keila, só um minutinho. Sim, certo. Na transmissão tá mudo lá para o pessoal. Da minha parte? Que a Silvinha falou. Tá, mas as pessoas me escutam? O microfone está ativado. Agora está chegando baixinho lá para eles. Tá, eu vou tentar falar mais alto, então. Aí pode ir me falando, assim, pode até pelo chat eu vou olhando, vou tentando olhar para ver se está de acordo. Ok. Beleza? Pode começar? Pode. Beleza. Boa noite a todos. É com extrema satisfação que eu estou hoje aqui, assim, discutindo um assunto de tanta relevância no meio clínico, para agente cirúrgico, na UTI, fora da UTI, um tema tão importante e que eu imagino que no final dessa aula, no final dessa discussão que a gente vai ter, vai ser foi enriquecedora para mim fazer essa aula, espero que seja enriquecedor para vocês também. Como já foi apresentado, eu vou pular essa parte. Meu nome é Keila, e eu sou aqui do Espírito Santo. Então, me foi delegado falar sobre o TEV, que é um tromboembolismo venoso. Então, assim, o TEV, ele é uma situação clínica cirúrgica onde ocorre a formação de trombos ou êmbolos dentro do compartimento vascular. No nosso caso, a gente vai ver no compartimento venoso, que vai ser o foco do nosso estudo de hoje. E ele pode se apresentar tanto na trombose venosa profunda como o tromboembolismo pulmonar, que geralmente é a consequência da trombose venosa profunda. Falando rapidamente, uma introdução sobre eles, o TVP é uma formação aguda de trombos ou êmbolos, como eu já falei, em veias profundas, mais predominante nos membros inferiores. A principal complicação nessa fase aguda é o TEP, que é o tromboembolismo pulmonar, que é o que a gente não quer que aconteça. Mas a longo prazo pode ter também repercussões como insuficiência venosa crônica e a síndrome pós-flebítica, que assim tem um peso socioeconômico muito grande, o peso para o paciente, que pode gerar uma morbidade importante, como a gente vai ver mais para frente. E o TEP é uma obstrução da artéria pulmonar ou dos seus ramos, proveniente de fragmentos que vêm dessa trombose venosa profunda. Mais para frente a gente vai dissecar melhor isso. Então, assim, falando um pouco da epidemiologia dessa doença, na população não internada, a incidência de 1 a 2 por 1.000 habitantes. É mais comum em idosos, geralmente é unilateral, em 90% dos casos. Quando é bilateral, a gente tem que suspeitar, abrir os sinais de alerta para neoplasia, para algum acometimento de veia cava inferior. Ela é rara em crianças, mas pode acometer crianças quando ela tem algum dispositivo intraluminal, quando ela tem uma síndrome paraneoplásica. Então, assim, na criança é raro acontecer. Se acontecer também, então a gente e não tem nenhum dispositivo, a gente tem que ficar atento. Nos pacientes hospitalizados sem profilaxia para o tromboembolismo, a gente tem TVP em até 75% dos pacientes cirúrgicos. É muita coisa. E nos clínicos, até 60%, nos cardíacos e neurológicos. Nos Estados Unidos, o TEV, que contempla o TVP e o TEP, é a maior causa de morbimortalidade entre os pacientes hospitalizados. Então, assim, acende um alerta na nossa cabeça que é uma causa, como a gente vai ver mais para frente, que é uma causa evitável de óbito. Então, assim, a gente tem que estar 2 passos à frente dessa doença. Porque a gente, em estudos norte-americanos, viu que o TVP estava presente em 20% das necrópsias,
Então, nas necrópsias que fizeram, 20% estava presente. Em 3% era a causa direta da morte, que só descobriram pós-óbito, que é o que a gente não quer. Em 25% dos pacientes cirúrgicos ocorre de maneira silenciosa. 10% poderiam, e 10% desse volume poderia evoluir com TEP fatal. Então, evoluiria com TEP fatal sem a gente conseguir diagnosticar antes. E metade dos casos de TVP podem ser assintomáticos, o que deixa a gente bem preocupado, porque cada 10, 5 a gente não vai ter nenhum sintoma, nada para ligar o nosso alerta. Então, a gente tem que estar com o alerta ligado antes de ter sinais e sintomas. E 2/3 dos TEPs fatais, eles ocorrem 30 minutos após o episódio agudo. Então, é a principal causa prevenível de mortalidade em pacientes hospitalizados. Então, a gente tem que estar atento com os 2 olhos bem abertos. A fisiopatogenia, né? Sobre a fisiopatogenia, são trombos que se formam dentro do leito vascular, nas veias, geralmente nessa área, perto, na região valvar, que é uma área que pode acontecer estase venosa. E a estase venosa é um pré-requisito para que haja formação de trombos. Não é só ela, como a gente vai ver, mas é um pré-requisito. Então, aqui na imagem é meio que para representar o fluxo sanguíneo, as hemácias passando, e ali na área valvar formando trombo. Esse trombo já está até se deslocando. E aí, assim, geralmente o trombo, ele vai aumentando de tamanho em direção ao fluxo sanguíneo. E aí, para a gente falar da fisiopatogenia, a gente tem que falar da tríade de Virchow, que foi descrita em 1856, e desde então ela é aceita como a base da fisiopatogenia para essa doença. Então, a gente tem o que na tríade de Virchow? Estado de hipercoagulabilidade, alteração do fluxo sanguíneo, que é a estase venosa que eu falei, e uma lesão endotelial. Então, um desses 3 tem que estar presente, mas pode haver os 3 também. Aqui, falando de uma maneira, indo lá para a luz do vaso, a gente tem um endotélio sendo ativado. Essa ativação pode ser por trauma direto, por endotoxina, por imunocomplexos. Isso vai formar moléculas que vão levar à formação de fator tecidual, que vai promover a cascata de coagulação, que vai formar esse trombo, que é rico em hemácia e fibrina, e pobre em plaqueta. E aí, a gente precisa, então, começar a ver o que faz, o que pode causar isso, o que influencia, que são os fatores de risco. Os fatores de risco são inúmeros, como eu listei aqui. A intenção não é falar todos, não é que decorem todos, mas ficar atento para as coisas mais prevalentes no nosso meio. Por exemplo, a idade. Acima de 50 anos já é um fator de risco. E a população brasileira, ela está envelhecendo. Então, 50 anos hoje, a pessoa está ativa e aí ela já é um fator de risco para desenvolver o TEV. E outras doenças prevalentes no nosso meio, que é o diabetes mellitus, hipertensão arterial. A população também tá engordando, então a obesidade com IMC acima de 35 também já é fator de risco, entre outros. O trauma, muito presente na nossa população. E aí eu queria dar um destaque para idade, falar dela novamente, imobilização e o trauma. Da idade, quando a gente fala em idade, geralmente liga um alerta na nossa cabeça quando a gente vê um idosinho que já anda com mais dificuldade, a mobilidade dele é mais reduzida. Não está errado pensar nisso, não. Só que a gente não pode pensar só no idoso. A gente tem que pensar também no jovem. Então, assim, acima de 40 anos, a gente já foi comprovado em estudos que em paciente cirúrgico já tem um aumento grande do risco de TEV. Então, assim, a gente tem que estar, como eu falei, 2 passos à frente desse evento tromboembólico. Então, vi um jovem já acima de 40 anos, cenário de cirurgia, já pensa. E a imobilização, a cirurgia, então, assim, foi visto que a imobilização já é um fator isolado para poder aumentar o risco de TEV. Então, na cirurgia, o que vai influenciar? O tipo, o tempo e o tamanho da cirurgia. E o tipo de anestesia, a anestesia geral, gera mais eventos tromboembólicos, então a gente tem que pensar, só ir calculando na cabeça, olha, já está imobilizado, já vai sair do centro cirúrgico imobilizado, talvez pelo tamanho da cirurgia,
foi anestesia geral, é um paciente que vai ficar talvez com uma imobilização de gesso, tem que pensar. E o politrauma, que é assim, nos estudos que se tem, é um pouco difícil de segmentar o que é causa do quê, porque assim, o politrauma não tem uma coisa só acometida, né? Geralmente acomete membros inferiores, então tem lesão direta de vasos que promove o risco de TEV, mas mesmo nos traumas, trauma facial, trauma de tórax, trauma abdominal, foi visto um momento importante da formação de TEV. Essa imagem é um acervo pessoal, sou eu aqui no treinamento, SAMU. E o diagnóstico, como que a gente vai fazer? Primeiro, é imprescindível que a gente faça uma boa anamnese. Então, a gente tem que fazer uma boa anamnese, conversar com o paciente, coletar dados, saber das comorbidades, saber do histórico prévio dele e fazer um exame físico detalhado. Então, a gente vai escutar esse paciente. Se ele tem queixa de dor, a gente vai avaliar se tem um edema, porque ele pode apresentar, falando da TVP, dor, edema, edema muscular, que é o sinal da bandeira, então é aquele empastamento que tem na panturrilha, a gente palpa, a gente sente aquela dor muscular, que é o sinal de Romas, quando a gente pede para ele dorsofletir o pé, então ele faz, quando a gente orienta ele a fazer, tá lúcido, e ele sente uma dor ao fazer essa dorsiflexão, já são sinais que esse paciente, a gente tem que levantar a suspeita. Pode apresentar cianose no membro também, ele pode ter uma febre, taquicardia, mal-estar, aumento da temperatura da pele, dor ao palpação dos trajetos venosos. Então, essas imagens eu coloquei para mostrar que o paciente da varize, não sei se vocês lembram lá no quadro de fatores de risco, a varize é um fator de risco, as varizes é um fator de risco para o TEV, para o TVP. E aí, aparecem mais dilatações de veias superficiais, como o paciente também tem o TVP. Então, a gente tem que ficar atento a essa modificação, se está chamando atenção. Nessa imagem, a gente vê a simetria que eu falei, né? Então, na primeira imagem, a gente vê bem o membro inferior esquerdo bem aumentado de volume, a outra segunda imagem com a panturrilha, a perna à direita mais edemaciada, e na terceira imagem a gente consegue acompanhar o trajeto de uma veia que está bem vermelha, então, e a mais embaixo ali na panturrilha as varizes. Então, assim, basicamente são sinais logísticos que a gente vai ter, a dor, o rubor e o edema, avaliar esse trajeto de veia, ver no exame físico esse sinal de Romas, o empastamento da panturrilha. E em casos mais graves, a gente vai ter a flegmasia cerúlea dolens, que é essa cor arroxeada do membro, que é quando tem uma estase, por conta uma estase venosa, diminuição do retorno venoso por conta desse trombo, não consegue drenar, e aí esse membro vai ficando acometido, ele tem uma tensão ali dentro, então ele pode fazer uma síndrome compartimental, e o paciente sofre muito de dor, porque é extremamente doloroso, tem compressão nervosa, e esse quadro, ele pode piorar, esse quadro já é um quadro de urgência, tem que intervir nesse quadro, mas ele pode piorar para a flegmasia alba dolens, que é quando tem um espasmo vascular envolvido, e esse membro de roxo, ele vai ficar branco, pálido, uma palidez extrema cutânea. E aí, assim, é muito pior, uma alta morbidade e mortalidade envolvida. A gente já tem uma anamnese, já tem um exame físico, quais outras ferramentas a gente vai usar para esse diagnóstico? A gente tem os métodos auxiliares, que é o ultrassom com Doppler venoso, que tem uma sensibilidade, uma especificidade bacana, mas ele é mais preciso quando o trombo é mais superficial. Numa trombose venosa profunda, ele pode dar um falso negativo, então a gente tem que estar atento. A gente pode lançar a mão também de tomografia, flebografia, apesar da flebografia ser pouco utilizada, está sendo descontinuado esse uso. Eu, particularmente, nunca vi fazendo. E o dedímero, que tem uma alta sensibilidade, mas baixa especificidade. Isso quer dizer que ele consegue, se ele der abaixo de 500, a gente consegue excluir o TVP. Se ele der acima, ele vai falar, pode ser que seja, mas a gente vai ter que lançar a mão de outros exames complementares.
Aqui a gente tem uma imagem de um ultrassom mostrando o trombo, que é esse coágulo que eu estou descrevendo, dentro da luz, onde a setinha está mostrando. Então, a gente suspeitou, fez o exame físico, anamnese, fez o exame complementar e achou, é igual a tratamento. A gente já tem um diagnóstico. E o tratamento, a gente vai fazer com que o padrão ouro é a anticoagulação. E para anticoagulação, a gente tem alguns medicamentos que a gente pode lançar mão. Então, a gente tem 2 tipos de heparina, a não fracionada e a de baixo peso molecular, com suas vantagens e desvantagens. Os dicumarínicos, que é o mais famoso deles é a varfarina, que é um antagonista de vitamina K. E os novos anticoagulantes orais, a dabigatrana, rivaroxabana e a apixabana, são os mais comuns. Falando das heparinas, a gente tem a heparina não fracionada, o tempo dela de meia-vida é menor, ela é mais indicada assim quando o paciente tem uma função renal mais prejudicada, a gente costuma usá-la. A de baixo peso molecular, que a outra, ela tem um tempo de meia-vida maior, então as aplicações dela são mais espaçadas, o que facilita o manejo do paciente, até quando ele vai para casa também é de fácil aplicação. E ele tem menor chance de sangramento. A varfarina, que são dicumarínicos, ela tem, para a gente conseguir introduzir, a gente tem que fazer um tempo primeiro, cerca de 48 horas de heparina primeiro, e depois a gente vai transicionando para a varfarina. Só que a varfarina tem muitos eventos hemorrágicos. Então, assim, a gente tem que ter um controle rigoroso laboratorial. Então, é um medicamento mais difícil, muita interação medicamentosa, interação com dieta, é um pouco mais difícil. Os novos anticoagulantes orais são ótimos, são de uma ação deles mais previsível, pouca interação, são medicamentos mais caros. E no Brasil, a gente não tem um antídoto dele. Então, se por acaso a gente precisar entrar para uma cirurgia de urgência para esses pacientes, a gente não tem um antídoto. A gente tem que suspender e fazer um plasma fresco. Outra parte do tratamento é o repouso em posição Trendelenburg, que é deixar os membros mais elevados. Então, isso no hospital a gente consegue facilmente, e para casa a gente pode orientar o paciente de uma maneira simples, de colocar 2 tijolinhos debaixo da cama, que consegue deixar a cama com os membros mais elevados e ele dorme assim. A deambulação mais precoce possível, que puder, se não tiver nenhuma contraindicação, meias elásticas de média compressão. Em casos especiais, como o TVP ilíaco-femoral grave, que pode levar a uma flegmasia, cerúlia, Dollins ou a alba, a gente vai lançar a mão da trombectomia venosa via inguinal, que é realmente entrar lá e tirar o trombo com cateterzinho. Ou a gente pode fazer o uso, em alguns casos indicados, de fibrinolítico, que é injetar o medicamento no local e desfazer esse trombo, com o uso do stent, no caso da síndrome de Cockett, que é quando tem a compressão da veia ilíaca. Então, a veia fica ali apertadinha, a gente precisa, além de fazer o fibrinolítico, para desfazer o trombo, precisa colocar um stent para ela poder voltar até o fluxo venoso. O uso da veia cava, o filtro de veia cava inferior para os pacientes que têm o trombo, mas tem uma contraindicação formal de serem anticoagulados. Então, a gente pode passar esse filtro para que evite a saída de trombos ali de baixo para ir para o pulmão. E o antiagregante plaquetário, ele pode ser usado, ele não é de primeira linha, ele pode ser usado em caso de outros anticoagulantes, tenham alguma contraindicação, mas não é de primeira linha, então não é o melhor para ser usado no tratamento. E aí a gente chega no ponto, que para mim é o ponto principal da aula, que é a profilaxia. Então, a gente precisa pensar o tempo todo na profilaxia. Quando o paciente entrou no hospital, a gente já pensa em profilaxia. Então, é extremamente importante. Todo paciente internado, ele precisa ter uma estratificação para evento tromboembólico. Então, assim, ele precisa passar clínico, cirúrgico, ele precisa ter essa estratificação, para a gente definir se ele tem indicação de medidas farmacológicas, medidas mecânicas farmacológicas, ou não tem indicação, ele vai só deambular mesmo. E aí, esse score aqui de Padua, ele é uma estratificação para pacientes clínicos,
Então, tem os fatores de risco que vão pontuar, então tem um câncer ativo, história de TEV prévia, mobilidade, pontuando, vê que mobilidade reduzida, até no clínico ele pontua 3, então é muito importante. E aí ele vai ficar entre 2 grupos. Se ele pontuar de 4 para cima, é alto risco, a gente vai ter que intervir farmacologicamente. Baixo risco, a gente pode entrar, abaixo de 4, a gente pode entrar com profilaxia mecânica ou deambular. Aqui, essa escala de Capine é para a gente estratificar os pacientes cirúrgicos. Então, assim, aqui tem para um ponto, que pontua 2, 3, 5, a gente vai somar, né, de acordo com essas classificações, e vai chegar no score aqui para paciente com risco muito baixo, moderado ou alto. Diante disso, a gente vai optar pela nossa profilaxia. Se vai ser no muito baixo, deambulação precoce, no baixo, mecânica, e até no 5, que é farmacológica e mecânica. Lembrando que essas profilaxias, essas estratificações, elas não devem ser, para a gente, engessadas, tem que ser algo que a gente tem que pensar também, é algo para direcionar, é um norte, mas não é a tomada de decisão. A gente tem que considerar cada caso, avaliar muito bem, personificar o tratamento. E aí, diante disso também, a gente tem a estratificar para o TEV, mas a gente também tem que saber que esse paciente, ele apresenta ou risco moderado ou alto para sangramento. Então, a gente vai ter que avaliar se o paciente cabe a profilaxia, mas ele pode receber a profilaxia. Então, assim, e o mais importante é saber qual paciente não deve fazer o tratamento farmacológico, qual que está contraindicado, não é recomendável. Paciente que está sangrando, paciente que teve um sangramento ativo recente, um paciente com trombocitopenia grave, com plaqueta abaixo de 50, um pós-operatório inicial de cirurgia cardíaca, ou crenectomia ou cirurgia de medula. Então, assim, são casos que uma discrasia sanguínea, o paciente tem uma história, por isso que é importante a anamnese, de discrasia sanguínea. Não tem como a gente anticoagular esse paciente. Então, se não tem como, a gente tem que pensar em outras medidas. Então, assim, sempre ficar ali no meio, assim, contrabalancear as coisas. Tem esse risco, mas tem um outro risco aqui do lado. Então, o que eu vou fazer para a gente poder ofertar o melhor para o paciente? E os métodos da profilaxia de TEV, a gente tem as mecânicas e as farmacológicas. As mecânicas, a gente tem a meia de compressão graduada, que eu vou mostrar mais para frente como é que é, e a compressão pneumática intermitente. E aqui também cabe o filtro de veia cava. As meias de compressão graduado, bacana, que é de fácil acesso, fácil manipulação, mais barata. O aparelhinho de compressão pneumática já não está amplamente acessível nos hospitais, a equipe precisa estar treinada para poder colocar no paciente. E o filtro de veia cava, ótimo, no caso dos pacientes que não podem receber anticoagulação por alguma contraindicação formal, mas infelizmente o filtro de veia cava ele consegue filtrar, pode filtrar os trombos, ele pode deslocar, ele pode fazer uma insuficiência venosa e ainda assim esse paciente com filtro de veia cava ele pode ter embolia pulmonar por conta da circulação colateral. As medidas farmacológicas, a gente tem as heparinas, a não fracionada de baixo peso molecular e o fundaparinux. O ácido acetilsalicílico não é usado na profilaxia. Ele não tem estudo diferente assim no tratamento, talvez pode ser usado. Aqui na profilaxia não cabe. Aqui na primeira imagem é a meia de compressão graduada e aqui interessante a imagem que cada ponto dela tem uma pressão diferente. Então aqui mais distal, 18 milímetros de mercúrio. E lá na raiz da coxa, 8, no joelho também 8, para poder ser realmente, nos pontos que mais necessita, ele tem uma pressão maior. Ao lado, tem o aparelho de compressão pneumática intermitente, aplicado no paciente, no centro cirúrgico. E as recomendações especiais, né? A grávida, ela, tendo indicação de profilaxia para TEV, ela pode fazer as heparinas, elas não são teratogênicas, não passam pela placenta, então tem uma segurança nesse tratamento.
No trauma raquimedular, a chance de TEV é maior nas 2 ou 3 primeiras semanas do trauma, mas é recomendável que o paciente fique 3 meses sendo anticoagulado. Durante a internação, o paciente tem que manter a profilaxia farmacológica enquanto persistirem os fatores de risco. E após a alta, os pacientes que têm alto risco para TEV têm que manter essa anticoagulação por 3 a 4 semanas. Outras recomendações especiais das cirurgias. É um capítulo à parte, dosezinha que eu acho que não cabe muito falar, mas assim, nas cirurgias gerais, o paciente já está lá, vai fazer a cirurgia, a gente pode lançar mão das heparinas, não tem problema, são as drogas de escolha mesmo, e depois da cirurgia a gente retorna com elas 12 horas pós-procedimento. Nas ortopédicas, a gente tem que ficar um pouco mais atento, porque ortopédica de cirurgia de artroplastia do joelho e de quadril, a gente retorna com anticoagulação mais cedo. Enquanto nas cirurgias gerais não cabe os anticoagulantes orais novos, como a rivaroxabana, como eu falei anteriormente, aqui nas ortopédicas elas podem ser usadas. Então, ou heparina ou essas novas drogas novas anticoagulantes orais. E uma atenção especial também para os pacientes bariátricos, nas cirurgias bariátricas. O paciente bariátrico é um outro universo. Então, assim, é um paciente inflamado, é um paciente que já tem uma estase sanguínea, ele já é por conta do retorno venoso prejudicado, o aumento da pressão abdominal, já é um paciente que, dependendo do IMC, já se mobiliza menos, ele tem o sangue dele já é mais pró-coagulado, por conta ele tem aumento de fator de coagulação no sangue dele. E, então, assim, é muito importante a gente ter atenção com esse paciente, poder estimular dentro das possibilidades, dependendo de como foi a cirurgia, estimular a deambular, ter os cuidados da meia de compressão graduada, se o hospital tiver acesso à compressão intermitente pneumática. Então, assim, ter atenção, porque esses pacientes, eles têm um índice de eventos tromboembólicos muito grande. E tem estudos falando que a maior parte dos eventos tromboembólicos é para casa, é em casa que ele tem. Então, a gente tem que também orientar para deambular, para dormir, para poder com membros elevados. Os pacientes oncológicos também, outros pacientes que gera preocupação, são pacientes também pró-coagulados. Em cirurgias abdominais e pélvicas, eles têm estudo documentando um aumento de 29% da chance de tromboembolismo venoso. Então, é um paciente que a gente tem que manter uma anticoagulação até 4 semanas. Então, isso tudo é interessante que a equipe inteira saiba para a gente poder falar uma língua só. Então, assim, orientar o paciente, deambular assim que possível, orientar, porque nessa conversa todo mundo ganha, principalmente o paciente. E os neurológicos também, atenção para o traumatismo raquimedular, as cirurgias grandes, que a gente tem que ter atenção para não retornar com a anticoagulação antes do tempo. Eu coloquei essa frase aqui, eu achei bem interessante, porque, como eu falei, a profilaxia eu acho que é a parte mais importante dessa aula. Então, mais vale 1 grama de profilaxia do que 1 quilo de tratamento. Então, a gente tem que andar 2 passos à frente mesmo da doença. O paciente entrou no nosso hospital, a gente tem que estar com os 2 olhos bem abertos para poder já estratificar o risco dele e tentar correr atrás antes de chegar a um evento tromboembólico. E aí, falando em evento tromboembólico, a gente tem o tromboembolismo pulmonar, que é o que a gente não quer que aconteça com o nosso paciente, que é o agravo do TVP. Então, assim, é a obstrução da artéria pulmonar, dos seus ramos. Ela é uma doença grave, potencialmente fatal. Ela é proveniente de fragmentação e migração de trombos que vão para o pulmão. Ela é a terceira causa de óbito cardiovascular, esse é um dado norte-americano. A mortalidade hospitalar varia entre 1% a 30%, então é muita coisa, é muito paciente que morre, e esses dados ainda são considerados subestimados
porque tem muita, como a gente viu lá na necrópsia, muito paciente apresentando tromboembolismo pulmonar e as pessoas, e assim, passa na nossa frente, a gente ninguém vê. As manifestações clínicas, os sinais e sintomas. É um paciente que pode evoluir com ataque apneia, sibilo, estertor, uma taquicardia, pode apresentar uma quarta bolha ou outro ritmo a galope de VD, estase jugular, aumento da veia aqui no pescoço, é bem visível. Os sintomas é dispneia, a dor torácica e a tosse. Atenção sempre para os diagnósticos diferenciais. A gente tem que correr bastante atrás do tromboembolismo pulmonar, porque é potencialmente fatal, mas a gente não pode esquecer também do infarto, por exemplo, que é na dor torácica. Então, a resposta cardiopulmonar desse paciente é o teve. Ele vai ter uma piora da troca gasosa, uma hipoxemia, uma hipercapnia, uma diminuição da complacência pulmonar e uma hipertensão pulmonar, disfunção de ventrículo direito, pode ter microinfarto de ventrículo direito também. E aí, assim, um outro score que ajuda a gente a poder ajudar nesse diagnóstico é o score de Wells. Esse é o simplificado. Então, assim, a gente tem aqui alguns critérios que para a gente pontuar para ver se fala mais a favor de TEP ou não. Então, assim, a gente passou esse critério acima de 3 ou 4, eu realmente não me recordo, mas acima de 4, a gente tem que já suspeitar de TEP e lançar mão de outros exames complementares. E aí, dos exames complementares, o que a gente vai pedir? Uma gasometria, como eu falei, a gente pode apresentar hipoxemia, hipercapnia. O dedímero, lembra que eu falei dele lá no TEV? Que quando ele é altamente sensível, mas pouco específico. Então, assim, se ele vem abaixo de 500, para a gente ele ajuda bastante, porque abaixo de 500, muito provavelmente, a gente exclui já o TVP, a embolia pulmonar. E aí, se ele vem acima, a gente vai procurar com outros métodos diagnósticos, chegar no nosso diagnóstico. A gente vai pedir troponina desse paciente também, até pensando em diagnósticos diferenciais, o BNP e o ProBNP. E os métodos gráficos, a gente vai lançar a mão do eletro, muito importante, o raio-x de tórax, a TC de liquidade de tórax, a cintilografia pulmonar, angiografia, que é o método padrão ouro, ultrassom de Doppler de membro inferior, dos membros, e o ecocardiograma com Doppler colorido. Aqui a gente tem um eletro, e a principal alteração no eletro é a taquicardia sinusal. Só que a taquicardia sinusal pode dar em quase tudo. O paciente já chega com o coração mais acelerado, então ela não diz muita coisa para a gente. Esse eletro com alteração, que é o chamado eletrocorpo monale, que é alteração no S1, Q1, T3 e inversão de onda T em V3, é o mais específico, só que raramente a gente vai encontrar. Eu só vi uma vez esse eletro com esse padrão. E esse aqui, esse que eu estou apresentando, que é a figura de livro, nem está tão bom para ver. Mas é essa alteração mais específica. Não chega a ser patognomônico, mas é o mais bem sugestivo. Mas a alteração mais encontrada é a taquicardia sinusal. Esse eletro, voltando aqui, é importante para a gente ver, pensando lá no IAM também. Então, assim, tem alguma parede aqui infrada, está suprado, para a gente não focar só no diagnóstico e CC dos outros. O raio-x vai ser fundamental para a gente. As alterações no raio-x são pouco usuais, mas então por que é importante? Para a gente diagnosticar outras causas. Então, assim, aqui a gente tem um aumento do tronco da artéria pulmonar mais proeminente, que é meio complicado de ver mesmo, e a gente tem um apagamento da trama do lado esquerdo. Então, assim, comparando com o lado direito, a gente vê uma trama vascular, e já do lado direito, do lado esquerdo, a gente já não vê. Então, é mais sugestivo que tenha algum trombo impedindo que passe ali o fluxo dos raminhos, e por isso que a gente não vê. Não é fácil de ver também, tá? Então, assim, a gente pede também para poder excluir outras causas. Aqui nessa imagem, a gente tem um sinal de Hampton, que a setinha está indicando, é um sinal de infarto pulmonar em cunha.
Então, assim, geralmente associado com trombo. Então, o trombo chegou ali, obstruiu um ramo da artéria e ali não chega mais sangue. Então, não chega mais sangue, aquela parte infarta. Infartou, ele hepatiza e aí no sinal do raio-x, no raio-x ele aparece essa cunhazinha mais opaca, lembrando a gente, sugerindo esse sinal de Hampton, que é esse infarto em cunha. Na gasometria, a gente vai encontrar uma hipoxemia, que é quando o PO2 está abaixo de 90, uma hipocapnia por ventilação reflexa e uma hipercapnia. O dedímero, eu já falei dele, muito sensível, mas pouca especificidade, ajuda muito quando vem abaixo de 500, mas acima só leva a gente para frente na nossa investigação, porque ele está elevado em muitos outros casos, no trauma, no pós-operatório, no câncer, na sepsis, no Covid grave, na gravidez. Então, ajuda quando vem abaixo de 500. A troponina pode indicar quando vem positivo uma necrose miocárdica ou a disfunção de VD, quando já tem um TEP maciço, provocando o corpo pulmonar, que já deixa o VD disfuncional. Aqui a gente tem a imagem de tomografia helicoidal, que é o nosso exame de preferência, mais acessível para a gente lançar mão dele, geralmente disponível nos hospitais terciários. Então, o que a gente vai observar nesse exame? Uma falha de enchimento na luz arterial. Então, a gente consegue ver, injeta contraste, né, na circulação, e aí quando está na fase do contraste, na fase arterial, a gente consegue ver o contraste chegando, então ele brilha, igual tem na imagem aqui, está bem branco, ele brilha na imagem, e aí chega, se tiver o trombo, vai chegar numa parte que o contraste não consegue mais passar, e dali para frente a gente tem essa falha de enchimento da luz arterial. Então, muito sugestivo é o TEP. Então, ele é rápido, amplamente disponível nos hospitais terciários e, apesar de não ser o padrão ouro para diagnóstico, é o mais fácil. Então, a gente acaba diagnosticando muito o TEP com a angio-TC. A gente também tem a cintilografia pulmonar, não é tão utilizada, e tem a angiografia, que é o padrão ouro. Esse aqui, assim, se tiver TEP, vai ser diagnosticado pela angiografia. Mas é um método mais invasivo, não é todo hospital que tem. Então, geralmente é reservado para os casos que uma tomografia não diagnosticou, mas o quadro é muito sugestivo. Desculpa. Ultrassom com Doppler de membros, porque se eu consigo identificar um trombo no membro inferior e eu tenho uma disfunção de VD, eu posso dar diagnóstico de TEP. Então, assim, tem um trombo, eu não consegui ver nas imagens, numa tomografia, não consegui ver um trombo na artéria ou no ramo da artéria pulmonar. Mas, se eu tenho já uma disfunção de ventrículo direito e um trombo no ultrassom de membros, eu posso com certeza, eu posso fechar o diagnóstico de TEP. Tem um ecocardiograma também, que é importante para a gente avaliar esse coração. Então, aqui a gente tem uma angiografia nessa primeira imagem. Olha como que fica diferente o pulmão do lado direito e o pulmão do lado esquerdo. O do lado esquerdo, a gente vê a trama vascular bonitinha, desenhada pelo contraste, que é injetado. Já à direita, olha como esse pulmão está apagado, não tem trama desse lado. Então, assim, chegou ali o contraste, tem um trombo, não passa mais o contraste mais para frente, não passa. A segunda imagem é de uma luz vascular, de um vaso, de uma veia com trombo aqui dentro. Inclusive, até a imagem que eu já tinha postado, só que esse aqui não tem a setinha, mas tem um trombo dentro do vaso. Aqui a gente tem um ecocardiograma transesofágico, que dá para ver melhor o coração, as câmaras do coração. Então, seguindo aqui da primeira imagem, né? Do átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, que está representado por AD, átrio direito, AE, átrio esquerdo, VD, ventrículo direito e VE, ventrículo esquerdo. E tem um Tzinho aqui, ó, onde está o átrio direito, que vocês podem reparar, que é o trombo. A gente tem um trombo dentro do átrio direito. E com o eco, a gente consegue ver se o ventrículo direito está funcionando bem, se ele está distendido, se a parede do coração está batendo normal,
Com isso, a gente consegue dar o diagnóstico se tem disfunção ou não de VD. Então, assim, o fluxograma, para deixar sedimentado, a gente suspeitou de embolia. A gente vai para o próximo passo. Então, a gente vai coletar uma boa história da anamnese, um exame físico, um raio-x de tórax e um eletro. Tem uma alta probabilidade clínica, tem uma suspeição? Se tem uma probabilidade clínica não elevada, a gente pede o dedímero. A gente está desconfiando, mas parece que não é tão provável. Se o dedímero vier abaixo de 500, a gente pode excluir a embolia pulmonar. Se vier acima, a gente segue para a tomografia. Na tomografia, se veio normal, a gente consegue excluir a embolia pulmonar. Se vier positivo, a gente vai tratar. E o tratamento dessa embolia pulmonar, a gente vai classificar os pacientes em 2 grandes grupos, alto risco ou baixo risco. No alto risco, o paciente ele tem essa embolia, é uma embolia grande, então é um trombo grande e que já está levando a um corpo pulmonar, ele já tem uma disfunção de ventrículo direito. Então, paciente grave, paciente que pode estar chocando já, precisando de droga vasoativa. Então, a gente vai fazer o uso de fibrinolítico. Se o paciente não respondeu ao fibrinolítico ou se ele tiver contraindicação ao fibrinolítico, ele vai para a embolectomia, que é chegar lá realmente mecanicamente e tirar o trombo. Já do baixo risco, a gente pode lançar mão dos remédios que a gente já viu, que é a heparina, anticoagulação oral, que é aqui descrita novamente, já falei com vocês, das heparinas, a não fracionada, de baixo peso molecular, fondaparinux, os novos anticoagulantes orais, os anticoagulantes orais são anticomarínicos, que é a varfarina, fibrinolítico, podemos fazer uso da filtro de veia cava inferior, embolectomia já descrita. E assim, aproveitando que esse mês foi o mês do Dia Mundial da Segurança do Paciente, por que não falar sobre essa profilaxia dos eventos tromboembólicos como uma segurança do paciente? Então, assim, a gente está aqui hoje à noite porque eu acho que todo mundo tem um objetivo comum, que é ofertar o melhor para o paciente, para que ele tenha o melhor desfecho possível. Então, assim, a gente aqui está para assegurar que a gente vai pensar nesses eventos, vai pensar nos eventos tromboembólicos para poder andar 2 passos à frente. Eu coloquei essa última imagem aqui, que eu achei interessante de uma campanha de anos anteriores, que falando sobre o Dia Mundial do Tromboembolismo, que é descomplicar o tromboembolismo, conhecer a melhor forma de prevenir. Então, assim, é bom a gente conhecer mesmo, saber como é que é, saber que às vezes pode não dar sintoma, ou então quando dá sinais e sintomas, quais são, como que a gente pode fazer, e tá ali a equipe integrada, unida, para poder jogar a favor do paciente. Tem aqui as referências, e muito obrigada pela atenção de todos. Boa noite a todos. Meu nome é Michele, sou discente do curso de enfermagem, faço estágio na Escola Técnica de Saúde nas disciplinas de cirúrgica 1 e 2, estou colaborando com a realização do curso. Muito obrigada, doutora Keila, pela explanação, foi excelente a palestra. Gostaria de estar repassando para vocês perguntas que foram feitas pelo YouTube via chat, tá? Uhum. A Edilene Gomes perguntou, embora seja raro, quais seriam os fatores de risco para as crianças? Então, o fator de risco para a criança é quando ele tem algum dispositivo intraluminal. Então, assim, é uma criança que está fazendo tratamento, talvez no hospital dia ou dentro do hospital mesmo, aí tem um dispositivo intravenoso. Então, um catéter para infusão de medicamento, né? Qualquer dispositivo intraluminal para poder lesar a parede vascular, pode ser que pode dar o trombo. Ou quando é criança que se apresenta esse trombo como síndrome paraneoplásica. Então, assim, a criança não tem nenhum dispositivo intraluminal. E aí apresenta esse trombo do nada. Então, se a gente sabe que a criança, é mais raro esse evento, ela não tem nenhum dispositivo, a gente tem que investigar, rastrear para ver se essa criança não tem alguma neoplasia. A Elaine Duarte fez a seguinte pergunta. Quando se toma medicação, por exemplo,
Marevan e tem problemas de veias grossas nas pernas, qual seria o tratamento para aliviar a dor? Para aliviar a dor? Isso. Então, não tem a varfarina, que é o Marevan, ela tem muitos problemas de interações medicamentosas, mas assim, é analgesia comum mesmo. Só que o mais interessante, se essa paciente já toma Marevan, que já é um medicamento que é difícil controlar pelo sangramento, interação medicamentosa e está sentindo dor, o mais indicado é que ela procure um angiologista para poder avaliar se por o motivo dessa dor, se é só por estase venosa, que é aquela dor que quem tem varizes tem mesmo, ou se está além disso. Mas fora isso, é analgesia comum mesmo, com medicação que ela não tem alergia. Ok. A Edilene Gomes também perguntou, quando for contraindicado os anticoagulantes, as demais medidas, como meia compressiva, será suficiente para o paciente? Não, a meia compressiva não. Aí, só porque tem a meia compressiva graduada, né, que é de profilaxia, mas aí esse paciente ele requer mais cuidados. Então, assim, é um paciente que precisa de um método, aquele compressão intermitente, pneumático, porque aquilo ali comprime bem mais. Então, assim, mas aí, assim, é como eu falei, tem que ser individualizado. Esse paciente tem algum fator de risco? Esse paciente tem o risco dele de sangrar se sobrepõe a gente fazer a profilaxia. Então, assim, a gente tem que avaliar realmente individualmente. As estratificações são o norte para a gente, como eu falei. Só que a gente tem que ver, assim, nesse paciente aqui cabe a anticoagulação, porque o risco para ele de sangramento está menor do que o anticoagular ele. Sim. Porque às vezes só a meia não vai ser suficiente. A Emilene Castro perguntou, em TEP é possível a reversão? A parte lesada sem vascularização pode ser recuperada? Sim, o TEP, a gente pode ter grande sucesso com ele. Aí depende do tamanho do trombo também. Por exemplo, a gente consegue reverter essa disfunção do ventrículo direito que eu falei, que é um dos casos mais graves. Então, se a gente tira o fator causal ali, que é o trombo, ele está impedindo ali o fluxo para o pulmão, começa a ter uma repercussão no ventrículo direito, que é o aumento da pressão, que é o corpo pulmonar, né, com essa disfunção de ventrículo direito. Se a gente reverte num tempo hábil, a gente consegue ter resolução mesmo do quadro. Mas, por exemplo, quando eu mostrei o raio-x com infarto, aquela parte que infartou, ela ficou sem oxigenação. Aquela parte realmente não tem como recuperar, infartou. Mas como o pulmão tem a gente tem 2 pulmões, a gente consegue se adaptar a isso. E vai ter uma vida normal. Sim, essa pergunta foi mandada na hora que você estava passando os slides do infarto pulmonar. E aí o Thaleson perguntou, somente com TC com contraste dá para ver? E se o paciente possuir reação com o contraste? É uma pergunta interessante. Então, o diagnóstico para a gente fazer, para poder ver o TEP, a gente precisa fazer uma angiotomografia com contraste. Sem contraste, a gente não consegue dar o diagnóstico. E aí, assim, o paciente tem alergia. E aí, o que a gente faz? A gente pode fazer também, só que a gente vai dessensibilizar esse paciente primeiro. Então, tem medicação que a gente pode fazer antes de a gente conseguir de fazer essa TC. Lembrando que eu suspeitei que um paciente tá com esse evento tromboembólico, tá com TEP, já tá com clínica, eu não vou postergar o tratamento, assim, eu tenho que fazer uma angio-TC primeiro. Não, se vai ser retardado por algum motivo, eu tenho que iniciar o tratamento. Mas aí assim que eu puder fazer a angiotomografia sem perda de tempo, a gente vai fazer a angio-TC para documentar, para ver se realmente é um trombo, e aí a gente vai descontinuar se não for, ou a gente vai continuar nosso tratamento. Então, nos casos que o paciente tem alergia ao contraste, a gente vai dessensibilizar esse paciente primeiro. Doutora Keila, gostaria de agradecer, tá? Muitos elogios à sua palestra no chat, o pessoal elogiando, falando que foi show, que foi uma excelente explicação, que agregou muito para a gente, tá? Gostaria de te agradecer, se você quiser continuar com a gente, tá? Sim.
Obrigada a todos, obrigada pela oportunidade. Eu fico muito feliz mesmo, porque eu acho que assim, todo mundo sai ganhando. Quando a gente vê, como eu falei, está todo mundo aqui à noite com o objetivo de poder entregar algo melhor para o paciente. Então, só nisso a gente já ganha o dia, assim, sabe? Saber que a gente está se capacitando para isso. Obrigada. Obrigada. Dando continuidade ao nosso curso, apresento a próxima palestrante, a enfermeira doutora Ana Paula Correia. Ela é mestre e doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi bolsista de doutorado sanduíche pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior em Múrcia, na Espanha, é enfermeira do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, fundadora da iniciativa de empreendedorismo em enfermagem com a criação da startup SimulaEnf, plataforma digital de metodologias ativas de ensino de enfermagem. Doutora Ana Paula, fique à vontade para falar um pouquinho sobre o seu trabalho e fazer a sua apresentação. Oi, boa noite a todos. Boa noite, Michele. Obrigada pela apresentação. É uma grande satisfação poder estar aqui com vocês hoje, nessa noite. Assim, como a Keila disse, eu acho que quando a gente sempre está em prol da segurança do paciente, de estar se capacitando para atender ele da melhor forma possível, para estar prestando uma assistência de excelência, de qualidade, eu acho que já valeu a pena, né? Então, todo mundo tem seus corres aí, todo mundo tem a sua vida corrida, o seu dia a dia, seu cotidiano, mas quando a gente despende de um tempo para estar se capacitando, para estar atuando lá da melhor forma possível, eu acho que já valeu a pena, assim. E assim como vocês também, que estão aí se dedicando esse tempo para estar assistindo as palestras, né? Eu também, hoje eu estava de plantão, a gente faz um mexe aqui, um mexe ali, né? E a gente sempre dá um jeito, né? Então, sempre o que importa é a causa, né? Uma enorme satisfação, assim, fico muito grata com esse convite de estar aqui hoje falando mais pela visão da enfermagem, assim, muito grata a Keila, assim, pela palestra, nossa, super esclarecedora, sempre é bom a gente estar podendo estar tendo contato de novo, sempre com a teoria, ela é fundamental, assim, para que a gente possa estar linkando isso com a nossa prática clínica, né? Então, o meu objetivo, assim, aqui hoje é trazer muito o olhar da enfermagem, né? Da equipe de enfermagem, como que a gente pode estar atuando lá na linha de frente com o paciente, né? Quando nós nos deparamos com situações com o TVP e com o PEP, né? Como identificar essas situações? Quais as condutas que a gente pode tomar a partir do conhecimento que a gente tem, né? Então, nós somos quem estamos 24 horas com o paciente. Muitas vezes as queixas, elas vão ser remetidas para nós, né? Uma alteração de sinais vitais, quem vai ter o primeiro contato é o técnico de enfermagem, né? Então, quem vai ter o primeiro contato com a queixa do paciente muitas vezes é o enfermeiro, né? No Ronda. Então, assim, o meu objetivo hoje, assim, claro, com todo esse embasamento que a Keila nos trouxe, assim, nessa parte da fisiopatologia e da questão do diagnóstico, do tratamento, de estar linkando tudo isso, todo esse conhecimento com a nossa prática clínica, né? Então, para deixar isso, assim, um pouco mais palpável, assim, um pouco mais linkado com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, nós gravamos algumas cenas, né, em simulação com atores, e a gente vai passar ao longo da apresentação. Pode ser que, a gente sabe como são essas questões tecnológicas, né, então pode ser que trave em algum momento, então eu vou colocar o link no chat aqui, os links, porque de cada uma das cenas dos vídeos, tá? Se por acaso trancar alguma dessas cenas, vocês podem estar no chat mesmo. Acho que todo mundo, a não sei se vocês não tem como as gurias passarem ali no YouTube, né? O link dos chats, que daí vocês abrem uma aba e conseguem visualizar a cena no momento que estiver
Tá, ok, a Sandra está dizendo que sim. É só por precaução, a gente já testou antes, a gente viu que dava certo, tá? Mas pode ser que tenha algum problema, né? E para a gente poder aproveitar bem a palestra ao máximo, assim, eu acho que é importante a gente estar acompanhando no tempo também. Então, vou iniciar a apresentação, tá? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Ok. Tudo ok? Só me deem um ok que tá tudo certinho aí. Tudo ok. Ah, ok. Muito obrigada. Bom, então, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Ana Paula Correia, como eu já fui apresentada, então, pela Michele, que ela já falou aí da minha trajetória acadêmica, profissional. Eu trabalho no Hospital de Clínicas de Porto Alegre há quase 10 anos, né? Então, assim, eu trabalhei em diferentes unidades. Eu trabalhei em unidades clínicas, cirúrgicas e trabalhei agora no último ano na UTI, que vocês já devem saber o porquê, né? A gente teve toda uma movimentação aí em prol da gente poder estar se realocando dentro das instituições de saúde para estar atendendo os pacientes com Covid e pós-Covid, né? Que foi o meu caso. E isso tudo traz uma bagagem muito grande para nós, né? Quando a gente tem essa experiência dentro da assistência, mesmo com a minha trajetória acadêmica aí, mas essa experiência na assistência ela é muito enriquecedora, assim, é muito importante que a gente tenha esse contato com o paciente, porque de fato, assim, com esse primeiro contato, esse contato com o paciente que nos dá toda essa bagagem, né? E eu acho que esse momento, assim, para a gente estar conversando sobre TVP-TEP, eu me vi muito assim, muitas vezes lá como estudante, como recém-formada, e eu me vi em situações difíceis que às vezes eu não sabia identificar bem o que era uma trombose venosa profunda, uma tromboembolia pulmonar, e eu estava lá como estudante ou estava lá como enfermeira recém-formada, e eu acredito que muitos de vocês devem compartilhar desse mesmo sentimento, né? Muitas vezes a gente se sente inseguros, né, de estar atuando lá junto com o paciente. Então, o meu objetivo hoje, se eu puder plantar uma sementinha assim no coração de cada um de vocês, é que vocês possam refletir um pouco dentro da prática assistencial de vocês e que vocês possam despertar o olhar clínico de vocês para situações assim. Já valeu a pena a noite, né? Então, eu penso que já valeu a pena todo o investimento aí da gente estar tendo essa conversa, assim. Vocês se sintam à vontade, a gente vai ter esse momento também para conversar no final, mas vocês se sintam à vontade também, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ao longo da apresentação, não tem problema nenhum, tá? Mas no final a gente vai também ter esse espaço para conversar. E o que eu tiver dentro do meu alcance e do meu conhecimento, eu vou poder estar respondendo vocês também. Então, assim, por muitas vezes, assim, a gente se depara na mídia, né, com algumas notícias, quando a gente está aí nas mídias digitais, no Google, Instagram, o que seja, né, com algumas situações que associam a tromboembolia pulmonar a casos de morte, né. E muitas vezes a gente nem se entende bem o que é, como se dá e como que acontecem essas coisas, né? Então a gente vê aquelas notícias assim, às vezes a mídia ela usa, né, desses artifícios assim para nos chamar a atenção e aquilo pá, a gente bate o olho naquilo e daqui a pouco a gente se dá, mas o que é mesmo aí que tu vai ler? Então várias situações acontecem assim, né? Então, quando a gente está em período de formação, ou quando a gente está nesse meio, né, que a gente ainda está aprendendo, ou que a gente bate o olho nessas notícias, e aí que a gente se desperta, então, para nos chama a atenção aquele assunto, aquele tema em especial, né? Então, por exemplo, o hospital diz que mulher morta após parto teve embolia pulmonar. Pô, daí tu já se sensibiliza, né? Ela acabou de ter filho, né? Um momento feliz. E o que tem a ver uma tromboembolia pulmonar com um pós-parto, né? E aí que tu vai ler a notícia, tentar entender, né? Desse jeito que os jornalistas escrevem, né?
que às vezes não está muito fidedigno com o que de fato acontece, né? Mas que eles escrevem dessa forma muitas vezes para nos chamar a atenção. E aquilo nos chama a atenção. E aí a gente vai lá e vê o que é, enfim. Então, morte pós-cesárea, né? O que tem a ver isso, né, da tromboembolia pulmonar com uma cesariana? E a gente começa a se questionar sobre isso. Ou, assim, câncer e viagem aumentam o risco de embolia pulmonar, dizem médicos. Gente, mas o que tem a ver câncer e viagem com um aumento de risco para embolia pulmonar, né? E daí que tu vai ler sobre o assunto e que tu vai ver que é todas essas questões que a Keila já nos explicou, né? Sobre a probabilidade, as chances do paciente com câncer desenvolver, ou que viagem, por que viagem, né? Porque fica ali muito tempo, então, na mesma posição. Então, é aí que a gente vai entender quais são os fatores de risco também, né? Ou, por exemplo, o risco, idosos são mais atingidos por embolia pulmonar, porque internou lá a atriz, que é a Eva Vilma. Então, aí, mas assim, eles já associam lá o risco para idosos, né? Então, idosos têm risco para a maioria dos problemas aí de saúde, né? Que não só, né, a tromboembolia pulmonar, mas aí a mídia nos desperta aquela atenção para aquilo, porque em específico aquela pessoa famosa teve aquele problema. E aí que a gente às vezes vai ter o primeiro contato com uma certa aquele assunto, aquele tema. Às vezes não é nem porque a gente já está em formação, né, na área da saúde, ou como técnicos em enfermagem, ou como enfermeiros, ou como enfermeiros recém-formados. Então, a gente bate o olho nesses assuntos, às vezes, assim, meio de supetão. E na questão do TEV, né, que é a tromboembolia venosa, que a Keila já nos explicou super bem, assim, toda a questão da fisiopatologia, do tratamento, do diagnóstico, do tratamento. Então, eu não vou entrar nos méritos disso. O meu objetivo mesmo é que vocês se despertem o olhar para os cuidados de prevenção e para os cuidados de também tratamento e cuidados de enfermagem, né, pós o diagnóstico instalado. Então, eu vou trazer duas questões para vocês refletirem, né. Eu sei avaliar uma TVP na minha prática clínica. Aí vocês todos parem para pensar agora, se vocês se deparassem com uma situação de uma TVP, no dia a dia de vocês, vocês sabem avaliar isso? Vocês desconfiam o que é uma TVP com um paciente que se queixa de uma dor na perna, enfim, vocês conseguem identificar isso? Ou como técnico de enfermagem e enfermeiro, eu sei avaliar uma TEP? Eu consigo ter uma conduta aí a partir de uma intercorrência? Então, assim, eu trago mais essas questões para a gente refletir na nossa prática assistencial. Se, de fato, lá, quando a gente está de frente com o paciente, a gente consegue identificar essas situações. Então, assim, os meus objetivos, assim, hoje, sabe, pessoal, com vocês, é exatamente isso, assim, que a gente possa despertar o nosso olhar para 3 aspectos, que eu acho que são muito importantes no atendimento do paciente com TVP-TEP, que são os cuidados com a prevenção. Se nós temos esse conhecimento de cuidados com a prevenção, o conhecimento da identificação desses casos. Se eu ver um paciente numa situação que eu desconfio que ele está com uma TVP ou com uma TEP, né, se eu consigo identificar bem essas situações, e os cuidados de enfermagem após o diagnóstico instalado. A partir do diagnóstico médico, que eu já sei que esse paciente tem TVP e tem TEP, eu sei conduzir essa situação, eu sei cuidar desse paciente, né? Então, o meu objetivo aqui hoje é despertar vocês para esse olhar clínico. Aí eu me lembro lá que no ano de 2010, quando eu era ainda acadêmica de enfermagem, eu fazia um estágio não obrigatório no hospital, onde eu dividia a escala com a enfermeira de uma unidade cirúrgica. E eu estava lá fazendo o meu ronda, passando nos quartos, conversando com os pacientes, e tinha um paciente que era pós-operatório, eu não me lembro bem qual a cirurgia, e eu me lembro que esse paciente, mas era uma cirurgia abdominal, assim, não era nada a ver, né, relacionado com membros inferiores. E eu me lembro que esse paciente, ele se queixou de dor na perna.
disse, olha, eu tô com muita dor na perna, a minha perna tá muito enrijecida, ela tá empastada, eu não consigo pisar no chão. E eu, na minha santa ignorância de estudante, né, eu pensei assim, gente, ele fez cirurgia na barriga, né, vamos ver o que tá acontecendo. E aí eu me lembro, disse, não, vamos ver aqui o que tá acontecendo, né, daí fui lá, examinei o paciente e tal, e eu já tinha tido alguma aula teórica em algum momento na faculdade sobre TVP, né, e eu disse, mas gente, será? Só que o estudante, ele sempre se questiona, ele sempre acha que não tá certo, né, porque não teve contato com aquilo antes. Então, mas o que eu queria trazer para vocês, assim, com essa história de que sempre quando tem algo que não é o normal, desconfia. Desconfia, vai lá, averigua, examina, conversa, começa, e foi o que eu fiz, né? Examinei o paciente, fui conversando, fui perguntando e tal, e ele foi me falando o que ele sentia. Como eu não sabia bem, né, eu voltei lá no posto de enfermagem e conversei com a enfermeira. Eu disse, olha, o paciente está se queixando de dor na perna e tal, e realmente a perna dele está diferente uma da outra. A questão da assimetria, que a Keila trouxe muito na conversa dela. E aí tá mais quente ali também a perna, eu tô achando meio estranho. E aí, só que eu tô desconfiada, será que não pode ser uma TVP? E aí a enfermeira disse assim, olha, não sei, mas assim, vamos lá ver e tal, né? E ela foi ver, examinou, nós examinamos juntas. Então, outra lição de vida, assim, sempre que vocês estão iniciando a prática profissional de vocês, sempre tirem as dúvidas de vocês com alguém que tem mais experiência, que eu acredito que isso nos dá mais segurança também, né? Então, eu me lembro que eu levei essa situação, ela foi comigo, a gente examinou e tal, ela disse, eu vou passar para a equipe médica e tal. Passou uns 2 dias, eu voltei para o estágio e ela me disse assim, Ana Paula, tu tá de parabéns e tal, realmente o que o paciente tinha era uma TVP, a equipe médica diagnosticou e tal. Então, ali eu fui aprendendo alguns valores bem importantes, né, que é valorize as queixas do paciente, examine o paciente, procure ajuda quando você não sabe de algo, assim, quando não tem certeza, mas sempre desconfie. Desconfie quando algo não está de acordo, quando algo não está bem. E foi o meu primeiro contato com uma TVP na vida. Depois disso, eu tive vários outros contatos, né? Mas, assim, foi o primeiro contato e aquilo me marcou muito. E eu queria trazer para vocês isso também. E a segunda história que eu me lembro, do meu primeiro... Eu estava lá no ano de 2013, eu era recém-formada, eu entrei no hospital em 2012, e eu me lembro que eu ainda trabalhava nos finais de semana, e eu estava num domingo, assim, de plantão, eu tinha trabalhado de manhã, e eu estava me preparando para ir para o intervalo, no almoço, e eu ia continuar o meu plantão no turno da tarde. E eu cheguei para minha colega e disse assim, não, tá tudo bem com os pacientes, não tem nenhuma intercorrência e eu estou me preparar para ir almoçar e eu volto daqui 1 hora no intervalo. Só nesse meio tempo que eu falei isso para a colega, já veio um turbilhão de gente, assim, uma correria, foi todo mundo atender uma paciente, ela estava desaturando, e ela estava com muita dor no peito, era uma senhora, e ela estava com muita dor no peito, e ela estava meio sudorética, e, enfim, assim, era todo um caos, né? E aí ela estava sem acesso, e eu olhei para minha colega e eu disse assim, vamos pegar um acesso, e daí tu já vai ligando para a equipe médica, e a gente já foi instalando um oxigênio, e a gente foi monitorizando, eu trabalhava numa unidade cirúrgica nessa época, né? E aí a gente foi monitorizando, instalamos o oxigênio e tal, e ficamos ali, né? E aí, gente, foi meu primeiro contato com uma paciente com... Bom, aí eu pensei na hora, deve ser infarto, pensei comigo, né? Ela deve estar infartando, não sei, né, bem o que é. E aí, logo depois, fez eletro, fez isso, fez aquilo, e daqui a pouco chamaram ela para uma angiotomografia. Eu disse, eles estão desconfiados de outra coisa, pensei comigo, né? Eu também, na minha recém-formada, né? Não tinha muita experiência, e aí eu olhei aquilo assim, eu disse, eles estão desconfiando, então, né, de outra coisa. E aí veio o diagnóstico de TEP. Então, gente, foi o meu primeiro contato com um paciente com TEP. Eu, em toda a minha formação, 5 anos de enfermagem,
eu nunca tinha tido contato com um paciente com TEP. E aquele foi o momento que eu tive o primeiro contato e que teve essa intercorrência e foi o que mais me marcou. E eu também queria trazer essa história para vocês, porque muitos de vocês também devem ter passado e ter tido esse mesmo sentimento que eu tive, né? Então, penso eu, né? E depois vocês vão poder compartilhar comigo se isso sim é verdade. Então, eu trago aqui para vocês a história da Graziella. Ela tem 39 anos, tá? Ela é do sexo feminino, ela é fumante ativa, ela é gesta 1, cesárea 1 e fez uso de anticoncepcional oral por 20 anos, né? Ela é interna para a realização de uma abdominoplastia. Eu vou passar a primeira cena, tá, pessoal? Que é a cena do pré-operatório. Lembrem que se por acaso vocês não conseguirem assistir por aqui, pela minha apresentação, vocês podem copiar o link, primeira cena, colocar, jogar numa aba ali no YouTube que vai aparecer a cena para vocês, tá? Então, pré-operatório. A Ana, né, enfermeira do plantão noturno, apresenta-se para a Graziella, paciente pré-operatório de abdominoplastia, e passa algumas informações pré-operatórias. Quais as orientações importantes a serem dadas num paciente no pré-operatório? Letra A, daí para vocês pensarem, tá? Depois eu vou colocar as respostas aí, se vocês quiserem colocar no chat aí também, se sintam à vontade. Letra A, um NPO, nada por via oral 8 horas que antecedem a cirurgia, pelo menos. Letra B, retirada de todos os adornos e banho momentos antes do horário da cirurgia. Letra C, questionar se o paciente suspendeu alguma medicação de uso prévio que possa ter alguma complicação no momento da cirurgia. Letra D, prevenção para tromboembolismo, uso de meias elásticas, o uso da heparina profilática. E letra E, todas as questões anteriores. Então, pensem agora nessas orientações que são dadas no pré-operatório. Nós, da equipe da enfermagem, tanto técnicos quanto enfermeiros, tá, pessoal? E pensem se isso faz sentido para vocês, se vocês identificam isso no dia a dia de vocês e quais as orientações que vocês acham que sim, que cabe dentro de uma pré-operatória. Então, vou passar agora a cena 1 para vocês, que são as orientações pré-operatórias. Vai passar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Como vai? Essa é a Graziella, é isso? Sim. Graziella, sou a Ana Paula, enfermeira. Eu vou ficar contigo até de manhã. Como é que você está te sentindo? Bem. Internou de tarde, certo? Sim, no final da tarde. Deixa eu conferir a tua pulseirinha, por favor, Graziella. Graziella Lenz Viegas. Ok. Não tem alergia a nada, né, Graziella? Não, nenhuma alergia. A tua cirurgia amanhã, é isso? Sim, no primeiro horário. É uma abdominoplastia, tu vai fazer com a cirurgia plástica, isso? Sim. Tá, a equipe médica já te orientou sobre o jejum depois da meia-noite, não comer mais nada, não tomar mais água? Sim, fui bem orientado. Tá bem. Toma alguma medicação de uso contínuo que teve que suspender ou não? Os anticoncepcionais. Ah, tá certo. A equipe médica falou alguma coisa contigo sobre comprar uma cinta elástica também para tu usar depois da cirurgia? Sim, eu comprei na cinta modeladora. Ah, tá bem. Então a familiar vai trazer no carro? Sim, sim. Tá bem. O hospital também vai fornecer, depois que tu voltar da cirurgia, umas meias elásticas, tá? Como tu fica mais tempo deitada, isso vai ajudar no teu retorno venoso para que tu evite que tenha alguma complicação de trombose nas tuas pernas, tá? Também, se tu tiver de adornos, anel, pulseira ou colarzinho, brinco, tu deixa com o teu familiar, tá bem? Sim.
Tu tem mais alguma dúvida que eu possa te esclarecer? Alguma dúvida que tu tenha? Sim, enfermeira, eu tenho recebido uma injeçãozinha pequenininha. Pra que serve? Uma agulha bem pequenininha, bem pequenininha. Isso. Tá, isso é heparina, tá? Todos os pacientes pré e pós-operatório, eles recebem essa injeção, tá? Que é para afinar o teu sangue. Isso evita que tu tenha complicações no teu pós-operatório, tá? Então, como deixa o teu sangue um pouquinho mais fino, daí ajuda no teu retorno venoso e evita que tu tenha trombose nas tuas pernas. Tá bem? Então, todos os pacientes, tanto pré quanto pós-cirurgia, usam essa injeçãozinha. Tá bem? Tudo bem. Tem mais alguma dúvida que eu possa te esclarecer? Não. Tá tranquilo? Então, tá bem. Mais tarde eu venho, então, pra gente funcionar no acesso para instalar o soro do jejum. Tá bom, certo? Tá. Qualquer coisa, é só chamar a campainha, Graziela. Tá bom, até mais. Espera. Então, de todas as questões que eu trouxe para vocês ali, quais as orientações importantes a serem dadas para o paciente no pré-operatório? Então, vocês viram ali que na cena, ela trouxe todas as questões, né, de NPO, de retirada de adornos de banho no momento antes da cirurgia. Ela falou sobre a suspensão de medicação, de alguma medicação de uso prévio que poderia estar afetando lá no momento da cirurgia, né? Prevenção de tromboembolismo, ela cita sobre as meias elásticas, sobre a heparina profilática, né? E a própria paciente trouxe isso como uma dúvida. Então, essas são as orientações básicas, assim, pré-operatórias, que todo paciente, se está se preparando para a cirurgia, a gente deve estar orientando, né? E educando esse paciente de alguma forma. E no pós-operatório imediato, né? Quando esse paciente, então, ele está retornando da sala de recuperação. A Ana passa nos quartos para avaliação dos pacientes e avalia a Graziela no seu PO imediato. Ela relata que a cirurgia foi mais complicada e que a paciente terá que ficar em observação. O que é importante, então, nas orientações pós-operatórias, quando é um pós-operatório imediato? O paciente acabou de chegar da cirurgia, né? O que é importante nessa avaliação? Letra A, questiona-se se a paciente se alimentou e se ela urinou, né? B, questiona-se se a paciente está com a dor controlada. C, avalia-se se a paciente tem algum sangramento aparente. Letra D, incentiva-se que a paciente permaneça no leito o maior tempo possível. E letra E, todas as questões com exceção da letra D. Então, para vocês também refletirem sobre esse momento, que é no pós-operatório imediato, quando a paciente acabou de chegar da sala de recuperação. E aí eu vou passar, então, para vocês a cena 2, que são as orientações pós-operatórias. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Oi, Graziela, como é que tu estás? Como é que tu tá te sentindo? Tu lembra de mim? Eu sou a Ana Paula, enfermeira, vou ficar contigo até de momento, tá? Como foi a cirurgia? Eu estou um pouquinho sonolenta. Ah, tá bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na tua pulseirinha. Graziela Lins Viegas, né? Bom, Graziela, se pensou é normal por causa da anestesia e do efeito da anestesia, tá? Pode ser, como é que tá a dor? Tá controlada? Um pouquinho de dor. Um pouquinho de dor. Lá na sala de recuperação, tu já deve ter recebido alguma medicação para dor, né? Pode ser que conforme vai passando o efeito da anestesia, tu ainda tenha dor. É só nos chamar que a gente vem avaliar. Tá? Conseguiu comer alguma coisinha ou ainda não? Eu tomei um pouquinho de água, porém fiquei com náuseas. Um pouco de náuseas também é normal em função da anestesia, tá? Vale o teu tempo, ainda tá com o sorinho ali. Depois que tu conseguir comer alguma coisa, a gente tira o soro, tá? Mas também tu pode pedir medicação para náuseas, tá bem? E xixi tu já conseguiu fazer ou ainda não? Não, vou tentar fazer. Tá bem. O quanto antes tu sair da cama, melhor, mas só com ajuda, tá? Agora tu pode ficar um pouquinho tonto, então tu só sai quando for com um de nós, tá bem? A cirurgia ela foi um pouquinho complicada, tá? Então os médicos resolveram deixar tu ficar em observação hoje e não te liberaram, tá bem? Então tu vai ficar em observação hoje. Qualquer coisa que tu precisar, é só chamar a campainha, nos chamar que a gente vem aqui te avaliar, tá bem? Eu vou dar uma olhadinha aqui no teu curativo. As pernas estão mexendo também, normal? Tá bem. Vamos ver se tem aqui algum sangramento.
Já tá com a cinta elástica, né, Graziela? Sim. Ok, tem dor quando eu apalpo assim? Levemente. Tá bem. Vamos ver aqui as pernas. Já tá com a meia elástica, né? Tu lembra que eu te falei que a meia elástica era para te ajudar no teu retorno venoso, né? Para evitar que tu tivesse qualquer trombose. Muito bem. Certo, Graziela? Certo. Qualquer coisa mais que tu precisar, é só nos chamar, combinado? Obrigada. Tá bem. Então, o que é importante na avaliação do pós-operatório imediato? Então, a resposta é a D, né? Todas as questões, todas as respostas, com exceção da letra D. Incentiva-se que o paciente permaneça no leito o maior tempo possível. Não, a gente... isso é um dos cuidados pós-operatórios, assim, que dentro eu trabalho em unidade cirúrgica há muitos anos, pós-cirúrgica, pré-pós-cirúrgico, né? E na unidade pós-cirúrgica, a gente sempre tem isso conosco, assim, de incentivar que o paciente saia do leito, se tem recomendação médica, né, claro, né, porque tem cirurgias que têm restrição ao leito, mas se não tiver restrição ao leito, a gente incentiva que esse paciente, ele saia o quanto antes. Isso vai evitar várias complicações pós-operatórias, né, pneumonias ou a trombose também. Então, existem vários cuidados aí pós-operatórios que a gente pode estar tendo essa conduta como equipe de enfermagem também, né? E incentivar que o paciente saia do leito faz parte dentro da nossa prática profissional. Ainda falando no pós-operatório, mas um pouco mais tardio, e continuando aqui a apresentação, a Ana, né, que é enfermeira, ela está passando no ronda noturno e avalia as queixas da Graziela no seu terceiro pós-operatório, que começou com uma dor na perna no final da tarde. Ana examina a Graziela e se queixa de dor intensa no membro inferior direito. Nesse caso, né, que é a avaliação dos sinais de TVP, quais as condutas que da enfermagem que são importantes no caso da paciente que se queixa de dor na perna, que queixa-se de dor na perna? Letra A queixa da paciente deve ser muscular, por isso não é necessário o exame físico detalhado e nem encaminhamento do caso para o enfermeiro, enfermeira ou equipe médica. Letra B, avalia-se os membros inferiores, investigando possível trombose. Letra C, observa-se a aparência dos membros inferiores. Se apresentam alterações de coloração, de temperatura, de edema, de endurecimento. Letra D, questionar sobre as queixas respiratórias não é importante, já que a queixa da paciente é de dor num dos membros inferiores. E letra E, as respostas B e C. Então, essa é a cena que nos mostra a avaliação dos sinais de TVP. Chegou a comentar com o teu médico ou não? Não, foi depois que ele passou. Tá bem, vou dar uma olhadinha então. Deixa eu ver a tua pulseirinha aqui. Trazer ela além de gregas, né? Deixa eu olhar aqui o teu abdômen. Tá com a cinta ainda, né? Sim. Nenhum sangramento. Tá conseguindo sair da cama e caminhar, Graziela? Não, porque quando eu saio, eu tento me movimentar, dói a perna. É só uma perna que dói? Sim, a direita. Então, é verdade, a tua perna direita ela tá mais inchada mesmo, né? Do que a tua esquerda. Vou fazer um examezinho aqui, Graziela, dobra a tua perna. Sente muita dor? Muita dor. Quando eu faço assim, agora foi insuportável. É mesmo, Graziela? E aqui? Sente? Dói muito. E quando eu apalpo assim, ela tá mais endurecida mesmo, né? Vamos ver a outra perna aqui. Essa perna aqui dobra para nós.
Tu sente alguma dor quando eu faço isso? Não. Não. E Também assim, tem direito. é verdade. A tua perna, ela tá realmente mais vermelha aqui, ela tá mais quente também, tá? E ela tá mais inchada do que a tua esquerda. Graziela, eu vou dar uma olhada nos teus sinais, tá? E vou deixar um recado pro teu médico para ele avaliar isso de manhã, tá? Pode ser que seja necessário fazer algum examezinho, alguma ecografia, tá bem? Para ver se não teve nenhuma complicação. Tu não conseguiu mais usar a meia elástica depois do teu pós-operatório? Não, é uma dor muito forte. Quando eu coloco a meia, ela se intensifica. Tá bem, Graziela. Nós vamos te medicar para dor, eu vou dar uma olhada nos teus sinais e vou tentar falar com a equipe médica, tá bom? Qualquer coisa que tu precisar, tu nos chama. Para respirar, tá tudo bem, sem nenhum problema, tranquilo? Tudo bem. Então tá bem, qualquer coisa nos avisa, tá bom? Então, quais as condutas da enfermagem são importantes no caso do paciente que queixa-se da dor na perna após uma cirurgia de abdômen, por exemplo, né? A resposta certa, então, é a B e a C. Avalia-se os membros inferiores, investigando uma possível trombose. E a C, observa-se a aparência desses membros inferiores, se elas se apresentam alterações de coloração, temperatura, edema, se está enturgecido. Então, a gente tem que estar atento a esses sinais, né? E não desvalorizar a queixa do paciente, pensando assim, não, é só uma dor muscular, foi a posição da cirurgia, como muitas vezes, assim, eu falo para vocês porque, às vezes, eu já fiz isso, né? Ou eu já vi pessoas fazendo isso. Não, a gente tem que, sim, valorizar a queixa do paciente, porque, sim, pode ser uma complicação. Questionar sobre as queixas respiratórias não é importante? Não, é super importante, né? Claro, né, gente, tudo isso sempre linkado, sempre, o nosso carro-chefe sempre vai ser a avaliação dos sinais vitais, sempre, toda a vida. Por isso é sinais vitais, né, o nome. Então, sempre tudo isso, a tua avaliação clínica, ela sempre vai estar linkada a isso, né, mas quando eu pergunto para o paciente se existe uma queixa respiratória, é porque eu já estou pensando lá adiante, sabe? Pode ser uma complicação inicial, mas como que está o resto, né? Será que pode já não estar uma complicação maior associada? Então, mais nesse sentido. Ainda no pós-operatório tardio, a Ana, de plantão, fazia o ronda nos quartos quando foi chamada pelos técnicos de enfermagem para avaliar a Graziela no seu 5º pós-operatório de abdominoplastia, com queixas de dispneia, taquicardia, dor no peito. E ela apresentava os seguintes sinais vitais: ATA de 150/90, a frequência cardíaca de 110, a temperatura de 36,6, a frequência respiratória de 32 e a saturação de oxigênio de 85% em ar ambiente. Nesse caso, quais as condutas da enfermagem são importantes durante uma intercorrência como essa, né? O paciente está saturando, ele está taquipneico, está um pouquinho mais hipertenso, já está taquicárdico, né? Então, uma intercorrência dessas, o que a gente tem que fazer? Qual que é a primeira conduta, né? Letra A primeira conduta é oferecer o oxigênio-terapia para o paciente observar a evolução. A letra B, paciente com recuperação da saturação, não é preciso preocupar-se em relação a contatar a equipe médica. A letra C, não é necessário solicitar que alguém da equipe permaneça com o paciente até que chegue auxílio médico, caso esta se mantenha lúcida e responsiva. Letra D, com a paciente já estabilizada, não é necessário atendimento agilizado, contato com a equipe médica e encaminhamento para exames necessários. E a letra E, a reavaliação dos sinais vitais não é importante após a paciente esteja estabilizada. Eu vou passar para vocês as cenas 4 e 5, tá? Que é do atendimento da intercorrência com o TEP. Oi, Graziela. Os técnicos me chamaram, disseram que tu não tá bem. O que tu tá sentindo? Tô sentindo uma falta de ar, umas palpitações no peito. E começou agora? Isso? Faz uma meia hora. Não quis nos chamar antes, não? Eu achei que não era necessário. Tu achou que era dor? Isso. Tá bem, essa
essa dor, ela caminha ou ela fica mais parada? Não, ela tá um aperto, assim. Eu tô olhando ali no teu monitor, Graziela, que o teu oxigênio tá baixando, tá? Nós vamos colocar uma máscara e eu vou chamar a ajuda da equipe médica, tá? Tá bom. Vamos ver se fica confortável agora. Pode tirar aqui. Ok. Eu vou chamar um técnico de enfermagem para ficar contigo, tá, Graziela? Tá bom. Qualquer coisa tu nos chama também. Tá bom. Então, quais as condutas da enfermagem são importantes durante a intercorrência? A primeira conduta é oferecer oxigênio e terapia para o paciente que está desaturando, porque a evolução de um paciente desaturando, ela é muito rápida, né? Eu já tive várias situações assim, do paciente desfalecer na minha frente, né? De eu estar ali atendendo a intercorrência e tal, quando vê, parou, né? Então, é muito rápido, né, gente? Por isso que eu alerto vocês, assim, para isso. A primeira coisa, vai lá, oferece oxigênio e pede sempre para alguém ficar com o paciente monitorizando, mesmo que ele esteja lúcido, orientado, que ele esteja conversando, porque tudo é muito rápido, né? Enquanto a gente vai pedir ajuda, isso eu estou falando da realidade das unidades de internação, emergência, unidade de internação. Diferente da UTI, né, que o paciente está monitorizado. Essa é outra realidade, totalmente diferente, né, que daí é uma outra conduta. Mas, né, ali do paciente que está se queixando, como é que eu faço essa avaliação, né? Então, se o paciente se recuperou, o sinal de uma deterioração respiratória já está me mostrando algo, né, e eu preciso valorizar essa informação. Então, independente se o paciente recuperou a saturação, contata a equipe médica, né? Não é necessário solicitar que alguém fique junto sempre. Se o paciente teve qualquer sinal vital alterado, tem que pedir para que alguém fique com esse paciente até tu pedir a conduta, então, pedir uma avaliação médica, né? Ter essa conduta de pedir avaliação médica. E se a paciente está estabilizada, não é necessário atendimento agilizado? Não, sim, com certeza. A gente precisa estar fazendo faz esse contato com a equipe, já pede, vê se eles querem algum exame, já posiciona a paciente na maca para ver se tem que levar para algum exame. A gente já faz isso tudo de forma muito rápida. E sempre está reavaliando os sinais vitais, porque esse é o nosso carro-chefe. Essa é a quinta cena, então, que é ainda do atendimento da TEP. O mais engraçado é que o telefone não tocou, né? E que eu falo, né? É muito engraçado isso. Quando eu quase trouxe o making off para vocês, né? Mas ainda a gente vai ter esse momento para a gente se divertir, né? Mas só repassando os passos aqui, então. Primeiro passo, gente. Paciente, primeiro atende o paciente, tá? Depois tu atende o paciente, pede ajuda sempre. A gente não trabalha sozinho, a gente trabalha em equipe. Enquanto um atende ao paciente, a gente já vai contatando a equipe médica, que é o segundo passo. O terceiro passo, agiliza tudo. Agiliza o que precisa encaminhar esse paciente para exame, precisa de torpedo de oxigênio, precisa de monitor, o que precisa para estar encaminhando esse paciente da forma mais rápida possível, né? Quanto antes o diagnóstico, gente, antes do tratamento. E quanto antes do tratamento, melhor o desfecho do paciente. E o pós-operatório tardio, né? A Ana passa nos quartos, avalia a Graziela no seu 8º pós-operatório, já em tratamento para TEP, com heparina plena, 25 ml hora, e com oxigenoterapia por óculos nasal. Nesse caso, já quando está diagnosticado lá o TVP e TEP, né? Na avaliação da enfermagem, o que é importante observar? Letra A, observar alterações de sinais vitais que sugestionam deterioração respiratória, questionar sobre o conforto respiratório do paciente e se a dor está controlada. Letra B,
sinais de sangramento exteriorizado, hematemes, melena, enterorragia, hemoptise, hematúria. Então, vômito com sangue, fezes com sangue, xixi com sangue, escarro com sangue, tudo isso a gente tem que estar observando, né? Letra C, exame físico detalhado da pele, pois equimoses, petequias ou outros sinais cutâneos podem estar associados a algum sangramento. Letra D, orientar paciente quanto ao risco de quedas, pois um trauma crânioencefálico pode ser fatal. E letra E, observar a dose da infusão da heparina plena, pois uma dose inadequada pode causar hemorragia ou não fazer o efeito desejado se for uma dose menor. Então, a última cena 6, que são os cuidados pós-TVP-TEP. Oi, Graziela, boa noite. Como é que você está? Um pouquinho melhor. Passou um susto? Sim, foi grande. Foi, né, Grazi? Me diz uma coisa, como é que tá para respirar? Um pouquinho com dificuldade, mas já estava bem melhor. Bem melhor do que antes, né, Graziela? Tu tá ali fazendo a heparina, né? Tu sabe que essa medicação, ela afina o teu sangue. E diz se tu tá com algum sangramento, algum sinal de sangramento, algum escarro de sangramento, xixi, cocô, alguma coisa assim ou não? Não. Tá bem tranquilo? Sim. Eu vou dar uma olhada também na tua pele, te examinar para ver se tem algum roxo, alguma equimose, algum vermelhidão que possa estar sugerindo algum sangramento, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. E a dor tá mais controlada, Graziela? Sim, bem melhor. Dor no peito tu não teve mais? Não. E a dor na perna melhorou? Sim, de vez em quando ainda dá uma picadinha, mas já tá bem melhor. Ela tá bem mais meio mais mole agora, né? A tua perna não tá mais tão enrijecida, né? Sim. Ótimo. Tudo bem. Tá com óculos nasal ali com oxigênio, tá confortável para respirar? Sim. Tá bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na tua heparina. Ok. 25 ml hora. Tá certo. Graziela, a gente vai então, seguindo as orientações do médico, conforme os exames, a gente vai diminuindo ou aumentando a heparina, tá? Até a gente poder suspender. Tá bem? Se tu tiver qualquer alteração, qualquer dúvida, tu nos chama, combinado? Combinado. Obrigada. Só mais uma orientação sobre a tua pulseirinha amarela, tá? Ela é de risco para cair. Como agora tu tem esse risco de sangramento, é bem importante que tu saia acompanhada, tá? Que tu não saia sozinha. Tu sempre tem um acompanhante ou familiar ou um de nós. Tá bem? Para que tu evite de cair ou evite de bater, enfim, né? Que possa ocasionar algum traumatismo. Tá bom, Graziela? Obrigado. Qualquer coisa nos chama. Obrigada. Então, na cena 6, né, que são os cuidados pós-TVP-TEP, na avaliação da enfermagem, o que é importante observar, né? São todas as respostas, né, gente? Essa era a pegadinha do malandro, né? Tô brincando. Mas eram todas as respostas. Observar, sim, alterações de sinais vitais, contactar a questão respiratória, o padrão respiratório do paciente, se a dor está controlada, tudo isso são sinais que a gente tem que estar observando. Lembrando que dor, sim, é o quinto sinal vital, né? Então, a gente tem que estar também observando essa questão. Os sinais de sangramento, super importante, quando já está o tratamento instalado, a gente tem que estar atento para essas questões. O exame físico da pele, a pele, ela nos fala sempre nos traz muitas informações, né? Não só na questão do sangramento, mas em várias outras questões também. Então, tá atento a isso, levanta o lençol, apalpa, olha as pernas, olha a pupila, olha o paciente, né? Isso é fundamental dentro da tua avaliação clínica também. Orientar se o paciente corre risco de quedas pela questão do risco de sangramento. Então, isso é adotado lá no Hospital de Clínicas, a gente é um hospital acreditado, né? Pela Joy Commission, então essa questão do risco de quedas do paciente é muito importante
importante, e lá é protocolo, todo paciente que tem risco de sangramento também tem risco de quedas, né? Então, independente se está caminhando bem ou se não, exatamente por essa questão do risco de sangramento. E observar a dose da infusão da heparina plena é super importante. Eu dei o exemplo da heparina plena, que é esse mais ou menos, geralmente o tratamento que se tem lá, mas tem outros tratamentos, como a Keila já falou para nós, né? Mas a questão da heparina plena é muito importante, né? A gente está atento à dose. Nós tivemos um evento adverso dentro da instituição há uns anos atrás, e hoje a gente adota a dupla checagem da heparina plena. A heparina plena, ela é confeccionada pela farmácia e ela já vem pronta, num frasco pronto, né? Porque não se faz mais heparina, não se dilui, se faz e faz depois. Mas dentro da instituição que eu trabalho, depois desse evento adverso que foi fatal, onde teve óbito do paciente, a gente aprende com os erros, né? Então, esse é o objetivo também, assim, a gente aprender a partir dos erros e como melhorar os processos de trabalho. Então, o olhar de vocês não é só, esse paciente está recebendo heparina, é de fato ir lá, olhar a bomba de infusão, ver se as conexões estão bem conectadas, se está a infusão, a velocidade da infusão correta, se está o frasco, a diluição está correta, isso tudo faz parte do cuidado de enfermagem também. Ou se está uma dose que não é a que está prescrita, né? Que isso não vai fazer o efeito que deveria fazer no desejado no tratamento do paciente. Então, é super comum, assim, a equipe médica vai controlando com os exames, né? E eles nos ligarem lá, eu trabalho à noite, no meio da noite, dizer, desliga a heparina por 1 hora e retoma às 1 da manhã, sabe? Porque eles vão controlando isso. Então, tem que ser tão fiel esse cuidado, né? Não tem como dizer assim, o paciente vai ficar sem heparina para ir tomar banho, ou para caminhar e tal. Não, isso é contínuo. Ele tem que ficar, então, com a infusão de heparina contínua. Isso faz parte do tratamento. Então, esse cuidado é bem importante também. Só retomando, então, os cuidados de enfermagem TVP. Valoriza a queixa do paciente. Se ele está te dizendo que está com dor na perna, se atenta para isso, examina, olha, faça o exame físico e faça as perguntas direcionadas, né? Quanto tempo você está com essa dor? Essa dor, ela é numa perna, não é na outra, né? Palpa a perna do paciente, faz os exames físicos ali para TVP, né? Que avaliam TVP, que é a de flexão da perna, então, tudo isso de apalpar a perna, tudo isso a gente tem que fazer dentro do exame físico. Comunique enfermeira, equipe médica para tomada de decisão e conduta, isso é super importante. Não retenha informação só para vocês, de vocês estarem compartilhando essa informação para que se leve adiante, então, e não achar que é só, é uma impressão minha, né, que nem a história que eu contei para vocês de quando eu era estagiária. Então, não é só uma impressão, é realmente uma queixa do paciente que tem que ser valorizado. Tome as devidas providências para agilizar o processo, tá? Então, lembrem, sempre quanto antes o diagnóstico, antes o tratamento, melhor o desfecho. E o TEP, né? Priorize o que é urgente. Priorize o que é urgente dentro de todos aqueles passos ali que eu falei para vocês no atendimento, sempre conduzindo de forma rápida, resolutiva, um processo ágil, né? Para que a gente consiga dar início logo ao tratamento do paciente, se caso o diagnóstico, né? E nós, enfermeiros, né, em especial, a gente sempre tem que estar fazendo todo esse jogo de cintura, né? Farmácia, equipe os técnicos, equipe médica, familiar, paciente. Então, a gente sempre tem que estar fazendo todo esse jogo de cintura. Então, também faz parte do processo, né? E fique atento à alteração dos sinais vitais, de saturação, possíveis sangramentos. Então, isso tudo faz parte do cuidado. Então,
são todos esses passos, né? Desde a orientação pré-operatória, pós-operatória imediata, pós-operatória tardio, avaliação dos sinais de TEP, atendimento de intercorrência do TVP, né? O atendimento da intercorrência da TEP, os cuidados quando o diagnóstico é instalado. Tudo isso faz parte do cuidado nosso da enfermagem e o quanto que é importante a nós que estamos lá 24 horas com o paciente, de estarmos atentos a isso. E aí eu trago um quadrinho aqui, né, do trombo conversando com o êmbolo, né, falando, já vai bater perna, né, só para a gente lembrar, então, assim, né, daquilo que a Keila já nos trouxe, tudo da fisiopatologia, né, que o trombo é aquele coágulozinho, então, que está localizado num sítio de formação, e o êmbolo é aquele good vibes que está lá na corrente sanguínea, passeando, né, então, lembrem sempre disso, né, e lembrem o qual potencial grau de complicação disso também, né, eu chamo a atenção vocês disso, mas, assim, para vocês ficarem sempre com a pulguinha atrás da orelha, assim, na hora que vocês estão avaliando o paciente de vocês. E eu sempre digo, né, gente, o desfecho do paciente depende muito de um olhar atento e desconfiado de cada um de vocês, ser um bom ouvinte e valorizar as queixas dos pacientes, tá? Desenvolver um bom raciocínio clínico faz parte do processo, ser curioso e usar as perguntas assertivas e bem direcionadas para vocês estarem investigando, ver se de fato aquilo que vocês estão desconfiando realmente faz sentido. E a competência técnica e agilizada, que isso a gente adquire com o tempo, com a experiência, com a bagagem e principalmente com essa atitude de vocês que é estar aqui hoje se aprimorando, né, no conhecimento de vocês. Gente, muito obrigado pela atenção. Eu fico muito satisfeita de poder estar contribuindo com vocês, né, de trazer a minha experiência como enfermeira, como profissional e o quanto que a gente tem que estar linkando, assim, todo esse conhecimento teórico com a assistência, porque eu acho que isso faz a diferença lá depois com o paciente, principalmente com a segurança dele, né? Eu vou deixar aqui os meus contatos todos, que vocês sintam super à vontade de estar me contatando. Eu acredito que o networking ele é muito importante. Esse convite hoje aqui foi pela professora Sandra, a gente fez o curso de facilitador em simulação da Lerdo em São Paulo no ano passado, e hoje eu estou aqui com vocês, né? Então, o quanto que é importante a gente estar fazendo essas relações de troca, esse networking, para que a gente possa estar crescendo também como profissão, né? Como profissionais dentro da nossa categoria. Então, sintam-se à vontade, o que eu puder ajudar cada um de vocês, assim, respondendo na medida do possível, eu vou estar respondendo. Então, eu deixei os meus 2 contatos no Instagram, que é o @simulaenf, que é da minha startup e da minha plataforma, que a gente está trabalhando isso dentro da universidade aqui, na criação dessa startup, e o @anapa.correa, que é o meu pessoal. É onde a gente consegue seguir e, às vezes, até responder mais rápido, né? Deixei o meu LinkedIn também, que é o meu endereço profissional, e o meu e-mail, para que vocês se sintam à vontade de me contatar da forma como vocês se sentirem mais confortáveis, e também o meu WhatsApp. Não esquecendo que é 51, né, gente? Que eu sou gaúcha, que vocês viram aqui o meu sotaque, né? Então, é uma grande satisfação. Muito obrigada pela atenção de todos. Eu estou disponível para responder aí as questões de vocês. Obrigada, Ana Paula, pela explanação. A gente gostou muito. Nossa, foi muito instrutivo, assim, os vídeos. Nossa, colaborou muito para a gente visualizar melhor como que ocorre esse atendimento, né, na prática. Isso é muito importante para a gente, né. Tiveram 2 perguntas, tá? Uma era relacionada à cena 3, que a pessoa perguntou se a Luana Pacheco perguntou se naquele caso teria que chamar a equipe com urgência. Você respondeu, mas se você quiser responder novamente, fica à vontade. A cena 3, deixa eu ver aqui. Avaliações de TVP-TEP, tá? Na minha prática clínica, o que acontece? Eu trabalho à noite, tá? Então, o paciente se queixou,
se queixou para mim, eu avaliei, eu vi que existe alguma alteração ali, né? Mas, às vezes, dentro da realidade de cada instituição, a gente sabe que algumas condutas, elas não vão ser tomadas, né? Então, dentro da minha prática clínica, como eu faço? Eu vou olhar, vejo se o paciente tem alterações de sinais, às vezes eu olho alguns exames do paciente também, eu dou uma olhada para ver se de fato aquilo, né, é mais urgente. E se de fato for urgente, se tiver alteração, nesse sentido, eu contato o plantão médico e eu peço para ele avaliar. Mas provavelmente dentro da minha realidade, ele não vai fazer uma ecografia ali com Doppler de membros inferiores e tal de noite, né? Então, eu acho que vai muito do feeling de vocês também. Eu acho que se eu como enfermeira no turno do dia, eu contataria a equipe assistente, sim, com certeza, na hora, assim. Mas dentro da minha prática, assim, profissional, eu deixo um recado, passo em plantão, dependendo do grau de urgência, assim. Mas, claro, eu acho que isso vai de como cada instituição funciona, do funcionamento de cada instituição. Eu acho que isso depende muito, assim, como vocês também podem estar me trazendo como é que funciona isso dentro da instituição de vocês, para que a gente possa estar fazendo essa troca também. Eu estou falando bem pessoalmente como eu faria, né, numa situação assim. Doutora Ana Paula, tem outra pergunta aqui do Alex Garcia. Ele ficou em dúvida como que é realizada a dupla checagem da heparina. Tá. Então, dentro da minha instituição, Alex, né, perguntou, como que a gente faz a dupla checagem? 2 técnicos, ou técnico e enfermeiro, um deles vai ali e instala a heparina, né, a infusão da heparina, tantos ml em bomba de infusão, instala no paciente, confere pulseirinha, confere tudo, né, aqueles primeiros cuidados, nome, né, prescrição, confere, faz todas essas conferências, né, pulseirinha, prescrição, velocidade de infusão, volume e tal. Como a solução já é pronta agora, depois desse evento adverso que teve, então a gente se instala, se coloca na bomba e tal, e depois, concomitante, em seguida, já vai o outro técnico ali e faz toda essa conferência no mesmos passos, né? Pulseirinha, prescrição, velocidade de infusão, olha ali a solução, a bomba, está tudo certinho, e os 2 registram no sistema. Dupla checagem. Realizo dupla checagem com fulano de tal e realizo dupla checagem com fulano de tal. Isso se adotou na minha instituição para heparina, que a gente teve um evento adverso importante, e também para nutrição parenteral. Então, a gente hoje faz dupla checagem. Eu acredito que também outras instituições aí se deve fazer nesse sentido, né, de estar conferindo, porque é uma segurança que a gente tem para nós, profissionais na área da saúde, e também para o paciente, né, que basta acontecer uma vez, né, basta acontecer uma vez para que se mude um processo de trabalho para melhor, com certeza, né, mas que às vezes o desfecho pode ser fatal, então, mais para a gente refletir nesse sentido. A gente está recebendo muitos elogios, tá, da sua palestra aqui pelo chat do YouTube. O Thaleson está agradecendo, falou que foi ótima a palestra. A Edilene falou que adorou a parte das questões, tá, que o conteúdo foi rico e de fácil entendimento. E todos estão agradecendo bastante, tá, a sua palestra. Olha, muito obrigada. Gente, muito obrigada, fico muito feliz que vocês tenham gostado, assim, eu fiz com maior carinho mesmo para que ficasse didático, e eu não quero perder o contato com vocês, eu acho que isso é o mais rico que a gente tem, né, a gente poder estar fazendo essas trocas. Então, se vocês puderem me contatar, pode me seguir lá, que a gente vai estar sempre conversando. Eu acho que a gente constrói as coisas dessa forma, conversando e trocando experiência. Obrigada, muito obrigada pelo convite, Michele, Sandra, gurias, né? A gaúcha sempre puxam gaúcha.
Eu tinha que ter trazido o making of para vocês. Vocês iam se matar de rir, mas vai ter oportunidade ainda, né? Bom, agora eu gostaria de chamar, né, a idealizadora deste curso, né, para fazer o encerramento, a docente do curso técnico de enfermagem da Escola Técnica de Saúde, a doutora Sandra. Eu só vou agradecer, tá? Eu gostaria de agradecer a todos a presença da Ana, da Keila, e que foi fundamental a presença de vocês, o brilho de vocês nas palestras foi excelente, parabéns, meninas. E não podia deixar de agradecer as minhas meninas, a Mariana, a Michele e a Silvia. Eu acho que sem vocês o curso não iria acontecer, tá? E agradecer a todos vocês que estão aqui, ó, 23h30 aqui com a gente. Obrigada a presença de todos vocês. Eu acho que isso demonstra que vocês são perseverantes e que vocês querem aprender. Parabéns a todos. Obrigada. Peço que vocês façam sugestões para próximos eventos e a gente está aí disposto para organizar mais coisas aí para vocês. Obrigada a todos, uma boa noite. E os certificados vão ser enviados para o e-mail de vocês. Então, coloquem o CPF de vocês aí no Forms direitinho. As palestrantes também vão receber o certificado. Muito obrigada novamente, Ana e Keila, muito obrigada. E a gente não vai perder o contato não, tá, Ana e Keila? Obrigada. Uma boa noite para todo mundo. Uma boa noite, pessoal. Obrigada, eu também agradeço. E agora vamos lá, plantão, né? E não tá morto quem perdeu. Eita, Lelê. Gente, tchau. Uma boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Eu gostaria de avisar também que o evento vai ficar disponível na plataforma do YouTube por 5 dias, tá? Então, quem se inscreveu e não conseguiu assistir a aula, pode estar assistindo depois e assinando a lista de presença, tá bom? Boa noite a todos, muito obrigada. Boa noite, tchau, tchau. Obrigada, gente.